Ok, então boa tarde. Tal como o Diogo já me apresentou, sou o Miguel, sou fisioterapeuta. Acompanho o Diogo desde 2011 na gestão da sua condição. E não posso dizer que tenho tido uma experiência muito grande em termos práticos com o Charcot Tooth, mas através do Diogo e através das iniciativas dele tive a oportunidade de entrar em contacto com alguns de vós que estão aqui na plateia, alguns que se calhar não estão, e portanto terei já partilhado um bocadinho, ou vós comigo, já partilharam alguns dos vossos pontos de vista, o vosso percurso, aquilo que são os vossos problemas, e isso ter-me dado também aqui alguma bagagem para poder tentar fazer aqui uma ponte sobre o que é que eu, fisioterapeuta, olho, ou para o que é que eu valorizo, quando estou, perante um caso de Charcot Tooth, e portanto, quais são, em termos muito gerais, naturalmente, quais é que são assim as linhas gerais que qualquer um de nós deve seguir para conseguir manter uma boa condição física. Portanto, já foi falado ao longo do dia todo o que é, o que não é, quais são os fatores genéticos, quais são, todas as características, se calhar, mais fisiopatológicas do Charcot Tooth. Portanto, este esquema aqui tenta fazer um apanhado grande, um apanhado sucinto sobre o que é que foi falado. Portanto, é uma doença muito heterogénea, com uma variedade muito grande de condições clínicas. De facto, a mesma alteração no mesmo gene pode não dar um percurso igual e, portanto, existe aqui uma dificuldade grande que se depara perante os portadores e perante os profissionais que os acompanham, precisamente porque cada caso é um caso, cada caso tem problemas específicos e, portanto, o exercício que eu faço de tentar fazer um apanhado e umas linhas gerais, vamos ter sempre a limitação de que cada caso tem as suas prioridades definidas e os seus problemas definidos. Portanto, do meu ponto de vista, do ponto de vista fisioterápico, os problemas principais do Charcot serão a falta de força e a falta de sensibilidade, provenientes do desgaste ou da mielina ou do axónio do nervo. Essa falta e esse desgaste do nervo acontece de mais longe para o mais próximo. Portanto, começa nas raízes nervosas mais longe, que são as dos pés. Portanto, a afetação inicia-se pelos pés. Mais cedo ou mais tarde vai ascendendo até aos joelhos e por aí fora e surgirá também nas mãos. E o tronco, pelo desgaste, pela sobrecarga a que é submetido, porque as extremidades não têm tanta capacidade, também acaba por sofrer um bocadinho um mecanismo de sobreuso pela falta de força que existe depois à distância. A fadiga precoce vem por acrescento, não é? Se eu não consigo produzir força para sustentar o meu peso perante a gravidade, então o facto de eu aguentar o meu peso durante o dia inteiro já vai ser uma sobrecarga bastante grande. Portanto, o facto de existir um cotidiano que pode ser um bocadinho mais atarefado, uma profissão que envolva, se calhar, mais posição de pé, mais suporte de pesos, os membros superiores cá mais em cima, são coisas que se calhar não vão facilitar muito o aparecimento destes sintomas. A falta de equilíbrio, mais uma vez eu tento pôr isto de uma forma um bocadinho sequenciada, naturalmente que não é uma que vem primeiro e a outra que vem depois, mas podemos considerar que o acumular destas situações vai disputar um problema cada vez mais global, não é? Portanto, a falta de equilíbrio surge porque não existe informação que eu consiga interpretar bem, que recebo do chão e que recebo dos meus receptores articulares, e por outro lado não tenho capacidade nem resistência para produzir a força necessária no tempo certo, no padrão correto para me manter equilibrado. Portanto, acaba por ser um mecanismo que reflete a progressão da condição clínica. As deformidades articulares por aí vêm e vão surgindo ao longo do tempo de acordo com os desequilíbrios musculares que vão surgindo, e com isto surgem também fenómenos de alterações da sensibilidade, sejam a presença de dor, seja a presença de dormências, seja a presença de formigueiros, seja, fenómenos como queimbras musculares ou por aí fora. Portanto, mais uma vez, todos estes fatores, se calhar mais físicos, mais estruturais, que nós estamos a identificar, como o músculo não ter força, não haver uma sensibilidade boa, haver uma falta de equilíbrio, tudo isto leva-nos, se calhar, a coisas mais concretas no nosso dia-a-dia que nos são difíceis, como termos, de facto, os pés arqueados e mais deformados, com os dedos em garra, termos a dificuldade em conseguir levantar os pés e, se calhar, fazermos alguma marcha que seja com o apoio no calcanhar.
a marcha é trôpega e se calhar não consigo fazer uma marcha em linha reta com facilidade. Tenho, à custa dessa marcha mais bamboleante, se calhar uma tendência maior para torcer o pé e para fazer lesões ligamentares à custa disso. Como tenho um pé que cada vez está com mais tendência para baixo, para a posição na flexão plantar, então tudo o que envolva o movimento oposto, por exemplo, descer, subir umas escadas, agachar-me, todo esse tipo de movimentos vai estar limitado. Portanto, se eu preciso de agarrar um objeto no chão e não consigo, de facto, ter movimento nas pernas para isso acontecer, eu vou acabar por ter que compensar com o tronco e daí depois esse desgaste se refletir a médio prazo, a longo prazo também no tronco. Ao longo do tempo, a flexibilidade não vai melhorando, a destreza manual com a afetação dos membros superiores vai começando a ser afetada, portanto, abotoar uma camisa, abrir uma embalagem ou uma lata que esteja mais em vácuo, se calhar as sensações de dormências surgem mais e atividades como estar no banho e estar muito tempo com os braços cá para cima já não é algo que me seja fácil, já é algo que me limita bastante também. Portanto, com esta evolução toda, aquilo que vamos chegar, se de facto não controlarmos nada, ou a tendência da doença em si, é haver uma perda de mobilidade cada vez maior e, portanto, ficarmos mais ou menos confinados ou uma cadeira de rodas ou um outro sistema de posicionamento. É claro que esta condição tem estes problemas todos, mas depois tem uma influência muito grande de vários fatores. Eu considerei externos e internos só na perspectiva de nós termos uma percepção do que é que atualmente podemos modificar e aquilo que não podemos modificar. E se calhar o tempo que não modificamos, ele vai sempre à frente. E portanto, como elas não matam, mas moem, vós todos vão sofrer com algum desgaste naturalmente pelo envelhecimento. A variabilidade clínica que existe, portanto, existem genes que estão, mutações genéticas, existem, enfim, alterações a esse nível que, por enquanto, apesar das boas perspectivas que existem para o futuro, mas por enquanto ainda não existe, de facto, aqui uma resolução medicamentosa ou uma resolução a outro nível que possa mudar a informação genética que temos. Portanto, esses nós não conseguimos mudar. O que nós conseguimos mudar ou adaptar ou gerir de uma forma, se calhar, intervalada, é o nosso cotidiano, portanto, as rotinas que temos no nosso dia. O que é que eu faço de manhã, à tarde e à noite? No meu trabalho, o que é que o meu trabalho envolve em termos de exigências? Como é que eu me posso adaptar a essas exigências? O estilo de vida que eu tenho, e aí vou bater, se calhar, à própria conversa que foi feita ao longo aqui do dia, foi que, na verdade, a deficiência é uma eficiência com D. De qualquer um de nós é deficiente em algum aspecto da vida ou em algum aspecto do funcionamento do ser humano. Portanto, se encararmos as coisas desta forma, então, de facto, nós temos que ter cuidado, todos nós, com a nossa alimentação, com os hábitos de risco que temos ou não temos. Portanto, esta mentalidade, eu concordo muito com ela, concordo muito com o realismo positivo que a doutora Susana também falou, e acho que é essa mentalidade que me faz conseguir superar os problemas que vão surgindo com o tempo. Portanto, nesta encruzilhada em que eu me vou deparar, numa altura em que eu perco capacidades, numa altura em que eu sou diagnosticado ou não sou diagnosticado porque estou à espera de uma resposta, qual é que é o tipo, qual não é o tipo, o que é que eu faço, não faço nada, não posso fazer nada, posso fazer alguma coisa, muitas dúvidas que surgem. Portanto, eu posso tomar uma decisão que é deixar-me assombrar por todos estes medos e por todas estas más previsões que eu tenho tendência a fazer e, portanto, posso ir pelo lado direito e posso acabar no deserto e acabar, de facto, por ir cada vez mais para baixo. Ou posso optar por ir pelo caminho do conhecimento, pelo caminho da percepção e da interpretação correta dos sintomas, dos problemas, da doença e recorrer aos profissionais que tenho que recorrer à família e aos amigos para que, com essa companhia toda, eu consiga, de facto, arranjar um rumo novo à minha situação. Portanto, isto só para dizer que para ir pelo lado esquerdo não se vai sozinho, vai-se com ajuda, vai-se com os tais amigos, vai-se com os profissionais de saúde que estão a acompanhar, vai-se com a própria pessoa que deve estar motivada e que deve, se calhar, também dar-se um bocadinho ao, entre aspas, sacrifício, ou seja, ao compromisso de se dedicar tanto como os amigos e a família e os cuidadores e os profissionais que o acompanham.
Portanto, valores de diálogo, franqueza, humildade, muito importantes não só para nós profissionais e cuidadores, mas para o próprio portador em si. É muito importante que o portador consiga, de facto, mudar um bocadinho a interpretação que faz das coisas e, naturalmente, que só é mais difícil para ele e não para nós, mas é muito importante que esse passo seja dado para que eu consiga, de facto, ver que na incapacidade de fazer as coisas de uma certa forma, eu tenho muitas outras que posso optar por enverdar. E, portanto, o eu não ser capaz de fazer de uma forma só significa que por essa estrada eu já não vou, mas posso ir pela esquerda ou pela direita. Portanto, todos estes valores são muito importantes na nossa equipa para que tudo funcione. Nós, fisioterapeutas, isto são linhas gerais, não é? A missão de qualquer fisioterapeuta é, em qualquer situação, promover saúde, bem-estar, qualidade de vida, diminuir as limitações que vêm por alguma lesão associada ao movimento e, portanto, intervir também para restaurar numa situação, por exemplo, de uma cirurgia, estou a contemplar-vos portadores, portanto, recuperar de uma situação de uma cirurgia, recuperar de uma situação de acamamento, recuperar de uma lesão por entorse que tenha havido e manter, preservar, atrasar eventualmente a progressão do que o resto está a acontecer. As armas que nós temos para isso podem-se englobar um bocadinho nestas vertentes todas, no ensino, no exercício, na terapia manual, os meios eletrofísicos e mecânicos, que parecem uma coisa muito esquisita, e a monitorização, reencaminhamento, digamos. Portanto, se falarmos do ensino, é importante, de facto, que o portador conheça o que tem, ou pelo menos que se sinta esclarecido e desmistificado em relação ao problema que tem. E, de facto, que as informações que lhe são passadas que lhe deem essa segurança e essa garantia e que não funcionem no sentido oposto, como já fomos ouvindo, se calhar, ao longo de alguns testemunhos de vós no vosso percurso. Portanto, é importante que a pessoa não seja excluída da parte teórica da situação clínica em que se encontra, porque quanto mais eu souber, mais eu me descanso e menos medos e menos catastrofismo eu gero. Portanto, melhor eu funciono. Para além do mais, se eu souber como é que se gera o movimento e como é que se gera a sensação, percebo que muitas vezes o mesmo estímulo pode-me dar uma sensação de prazer num dia e uma sensação de dor no outro. E, portanto, isto dá-me também aqui uma certa margem de manobra para eu perceber que o contexto muda muito o sumo que eu tiro da atividade que estou a fazer. Por isso é que eu acho que ir correr para a rua, ou ir andar, ou ir para um ginásio fazer algo que temos como objetivo preservar a nossa condição clínica, ficarmos melhores ou não ficarmos piores, é completamente diferente em termos de sumo e em termos de substrato, em termos de contexto, do que eu ir como o nosso amigo, 2 horas ou 3 horas por dia, dançar para umas aulas de dança, por exemplo. O contexto, o significado, aquilo de gratificação que lhe traz essa atividade, há de ser muito mais forte e muito mais sumarenta do que, se calhar, ir passear porque se tem que ir às compras só. Não é? Portanto, nós mudarmos os nossos hábitos de atividade física, os nossos treinos, que devem ser moderados, sim, mas se os adaptarmos a contextos lúdicos, contextos prazenteiros, contextos que me tirem a mim, que me deem a mim algum significado, então, se calhar, eu não só vou estar a fazer bem para retardar o progresso da doença, como, quiçá, estarei a conseguir ganhar a outros níveis, outras coisas. Portanto, desmistificar, esclarecer, capacitar. Isto envolve naturalmente o esclarecimento com o portador, com os cuidadores, no caso de ser uma criança com os pais, no caso da criança estar numa escola ou de existir um contexto laboral que tenha acessibilidade para nós conseguirmos então entrar nesse meio e gerir também a rotina que existe nesse meio laboral. Então nós também funcionamos na comunidade e, portanto, poderemos dar esses conselhos. Exercício. Portanto, isto falando em relação ao ensino, agora passando para o exercício. O alongamento ativo, portanto, sermos nós a chegar à amplitude extrema da articulação, extrema, no sentido da que é possível alcançar, será importante, principalmente porque muitas dessas posições, para eu chegar a esse alongamento, eu tenho que ativar precisamente os músculos que tenho menos fortes e que tenho menos ativos. Portanto, são posições como as que estão aqui referidas. Não me refiro àquela de gatas, mas refiro-me desta com a senhora com o top laranja, que estamos a esticar naquela perna que está a esticar os músculos aqui de trás da perna. Temos a situação em cima
dos dois alongamentos dos gêmeos, portanto temos esta posição onde conseguimos alongar os gêmeos, ou aqui nesta posição, ou então de facto ali com o degrau. Temos uma cadeira então depois onde estamos a fazer treino de equilíbrio, que é uma atividade que eu devo fazer, para conseguir preservar a coordenação sobre esses músculos. Se eu não consigo chegar à posição de pé, ou se consigo, mas se é muito difícil eu levantar um pé, então eu posso ter um apoio de uma mão, posso ter o apoio de duas mãos. Se eu não consigo estar de pé, posso tentar estar de joelhos. Se eu não consigo, posso tentar estar de gatas. Se não consigo, posso estar sentado sem apoio dos pés. E também aí tenho que equilibrar o meu tronco. Portanto, na falta de uma posição melhor, eu vou tentar chegar àquela que é mais próxima do ortostatismo. E com isso não vou entrar em sobrecarga, não vou entrar em desalinhamentos desnecessários e vou estar a trabalhar com um grau de exigência aceitável, moderado. O treino aeróbio de intensidade ligeira a moderada, tal como já foi falado várias vezes, não queremos intensidades de esforço grande, é precisamente pelas razões que já foram referidas, mas queremos movimento. E queremos movimento suave, movimento contínuo, movimento não impulsivo e movimento prazenteiro, mais uma vez. Movimento que não me custe fazer, que não me leve a pensar muito a fazer, ou que me leve a pensar na razão pela qual eu estou a fazer, que é uma coisa bem mais prazenteira do que só estar a fazer movimento para o braço ou a perna ou o músculo ficarem melhores. A hidroterapia, eu reforço também mais uma vez o que foi dito, acho que o meio aquático é um meio de suporte de peso muito, muito bom. E se o nosso problema passa precisamente pela falta de suporte que eu consigo dar ao meu corpo quando estou com 100% de gravidade, então se eu lhe tirar metade do peso, estando em pé numa piscina com água pelo umbigo, então eu seguramente vou ter uma sensação de liberdade muito grande e o facto de eu ficar ou em pé ou semi-vertical na piscina já vai ser uma experiência que, para quem não consegue, por exemplo, estar de pé, pode ser agradável, em primeiro lugar, pode ser benéfica em segundo lugar, porque já estamos a dar uma certa dose de carga que se calhar nunca demos fora d'água, e portanto conseguimos também já aí fazer algo mais que não é habitual fazer. E portanto, se esse algo mais que não é habitual fazer for repetido de uma forma regrada e moderada, trará com certeza ganhos. A terapia manual, portanto, nós com as nossas mãos alongamos também, mobilizamos os tecidos, fazemos massagem, fazemos mobilização das articulações, facilitamos padrões de movimento, portanto, temos pontos onde podemos estimular para que o movimento que pretendemos seja mais correto. Portanto, todas estas técnicas podem funcionar com o objetivo de aliviar queixas, de aliviar sintomas, com o objetivo de melhorar um treino de equilíbrio que eu esteja a fazer, com o meu suporte e não com o suporte de uma mesa ou de uma cadeira. Portanto, as minhas mãos são, no fundo, a minha arma principal. E é à custa disso que eu depois junto outro tipo de valências e intervenho de uma forma mais global. Os tais meios eletrofísicos e mecânicos, falamos sobre o calor e o frio, falamos sobre as ligaduras, falamos sobre outro tipo de materiais, não necessariamente as ortotes e as talas, já falamos sobre isso. Portanto, falamos sobre, por exemplo, a estimulação elétrica, falamos das ligaduras e por aí fora. Qualquer uma destas técnicas, a meu ver, só fará mais sentido se for feita em conjunção com depois algum tipo de exercício ou algum tipo de terapia manual que envolva atividade por parte da pessoa que está a ser submetida a este tratamento. Porque um calor parece-me agradável no sentido em que amolece um músculo que está dorido e, portanto, se eu o fizer 10 minutos antes de eu o ir alongar, vou conseguir esticá-lo mais. E depois, como conseguir esticá-lo mais, a posição de pé que eu vou estimular, se calhar vai ser melhor, porque tenho mais espaço. Agora, se eu fizer pura e simplesmente o calor, vou ficar molinho durante 10 minutos, mas não vai fazer muito mais do que isso. Portanto, a soma destas pequenas coisinhas acaba por dar um resultado maior do que eu fazer uma a uma só porque sim. E por fim, vamos monitorizando o que vai acontecendo ao longo do tempo. Seremos talvez dos técnicos a par dos terapeutas ocupacionais, talvez, que vão passando algum tempo mais frequente e mais repetitivo com o portador e, portanto, de semana a semana há situações de dores que surgem, de quedas que surgiram, ou de acidentes que surgiram, ou de
enfim, outros problemas que possam advir do cotidiano. Portanto, a gestão desse cotidiano faz parte, enfim, da nossa rotina. O nós conseguirmos avaliar se o dia-a-dia também tem de ser diferente. Eu estou a pensar, por exemplo, e se me permites, Diogo, a adaptação que foi necessária fazer ao dia-a-dia para que ele conseguisse continuar a ir à escola, continuar a subir as escadas que tinha para subir, continuar a treinar o instrumento que tinha para treinar, sem sentir tantas dores e sem se sentir tão cansado. Portanto, a gestão de fazermos intervalos e fazermos pausas a meio do dia, que eram pausas de 5 minutos, em meia hora, simplesmente para eu me esticar, para eu me abraçar, para eu tentar sair da posição onde estive durante aquele tempo todo. Estou a falar da pessoa que trabalha sentada ou que está durante muita parte do tempo sentada. Basta, se calhar, sair para uma cama e voltar a entrar, que já fazemos com que o sangue circule, já fazemos com que algumas dores passem ou aliviem. Portanto, tudo isso é bastante importante também. Mudar objetivos. Nós fazemos uma avaliação do equilíbrio e passado 2 meses, 3 meses fazemos uma avaliação nova e percebemos que de facto as coisas não estão assim tão bem. Isso dá-me a mim uma maior confiança sobre a percepção que eu tenho da evolução da situação. Portanto, eu chego mais cedo à conclusão de que se calhar as coisas estão a evoluir. Então chego mais cedo à conclusão de que tenho que alertar toda a restante equipa para que se tomem novas decisões, como por exemplo pensar-se em talas ou pensar-se em materiais de ajuda técnica, pensar-se em outro tipo de intervenções eventualmente, para que a coisa corra melhor. Portanto, toda esta mutação que acontece ao plano de intervenção e ao percurso do portador tem que acontecer, porque as coisas de facto ao longo do tempo não vão ficar estanques, pelo contrário, vão ficar de acordo com aquilo que eu fizer também. E como o movimento vem desde pequenos, e nós desde pequenos que nos mexemos para responder às nossas necessidades primárias. Portanto, eu vejo a comida ou a água ou uma cor forte e por alguma razão desloco-me para cumprir esse objetivo. E à custa dessa aprendizagem eu vou fomentando cada vez mais movimento. E à custa desse movimento eu cresço e cresço em termos de pessoa, em termos de personalidade. E portanto, o movimento está muito relacionado com o meu estado psíquico também e com a minha aprendizagem a esse nível também. Portanto, mais uma vez, o contexto que eu gero à minha volta e o ambiente que eu tenho à minha volta influencia tanto ou mais como a própria atividade que eu estou a fazer. E, portanto, uma atividade lúdica, qualquer que ela seja, mas que seja realmente importante para vós, vai se traduzir em muitos mais ganhos do que uma dose de exercício que se obrigam a fazer. Certo? Neste sentido. Portanto, ir para uma dança ou ir para um outro desporto como, que mais não seja a caminhada que eu tenho que fazer até ao café para poder jogar à sueca com os meus amigos, por exemplo. Mas só isso já é o suficiente para eu ter meia hora de exercício e não dar conta que o fiz. Portanto, é neste sentido que eu acho que é muito importante. E, portanto, desta forma, com uma interpretação indiferente, quem sabe se depois de eu perder a capacidade de estar de pé, se eu não me consigo transcender de outra forma, se eu não me consigo ganhar outras coisas que outras pessoas que não perderam o que vós perderam, se calhar não conseguem alcançar.